Nesse final de semana, algumas das principais competições de futebol no mundo estão para começar. E vamos acompanhar o máximo por aqui. E que tal começarmos falando de campeões? Para ser mais específico, de campeões inéditos. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Eric e esse é o canal Gol Olímpico. Aqui vamos conversar muito sobre futebol. Nesse vídeo vamos contar a história dos últimos campeões inéditos que tivemos nas principais ligas europeias. Acho que para começar podemos falar da Bundesliga, que teve o campeão inédito mais recente, o Bayer Leverkusen. Campeão em uma temporada histórica desbancando os principais favoritos, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, e com uma campanha invicta somando 28 vitórias e 6 empates, tendo Xabi Alonso como técnico e Florian Wirtz como o principal craque da equipe, a equipe alemã fez uma temporada incrível. Inclusive, poderia ter terminado a temporada com uma tríplice coroa, conquistando também a Copa da Alemanha e a Liga Europa, mas acabou sendo derrotado pela Atalanta na competição europeia. Falando da Atalanta, com essa vitória sobre o Bayer Leverkusen, eles conseguiram o título inédito da Europa League, e também o seu primeiro título internacional. E não foi um título por acaso não, tá? Comandado pelo Gasperini e tendo o Luque como herói na final, despachou diversas equipes multicampeãs e tradicionais do futebol europeu. Venceu, por exemplo, o Liverpool, o Sport, o Olympique de Marseille, então com certeza podemos falar que foi um título com muito mérito. Bom, já que estamos falando de competição europeia, vamos falar do último campeão inédito da Champions League, o Manchester City. Na temporada 2022-2023, tivemos o Manchester City como o último campeão inédito. E não tem muito o que dizer dessa equipe, né? Recheadas de grandes nomes e jogadores excepcionais e com um dos maiores técnicos da história, o Guardiola. O City venceu a Internazionale de Milão na grande final, mas antes disso já tinha deixado grandes nomes para trás, como o Bayern de Munique, onde ganhou de 3-0, e Real Madrid, aplicando um 4-0. E essa não foi a única goleada. Na fase de mata-mata nas oitavas de final, enfrentou o RB Leipzig e venceu por 7-0 um dos jogos. Não tem muito o que falar, um título incontestável do Manchester City. Já que falamos de uma equipe inglesa, vamos falar agora do último campeão de Premier League que foi campeão inédito. E quem não torceu por aquela incrível equipe do Leicester City? Campeão na temporada 2015-2016 e tendo como Vardy e Mahrez os grandes craques dessa equipe, liderada pelo experiente Claudio Ranieri, aquela temporada foi marcada na história do futebol mundial. A equipe assumiu a liderança na 23ª rodada e de lá não saiu mais. Uma temporada impecável e um título inesquecível. Já na Espanha, o último campeão foi o Deportivo La Coruña na temporada 99-2000. Com o esquadrão brasileiro formado por Djalminha, Flávio Conceição e Mauro Silva, a equipe se manteve na liderança desde a 12ª rodada. Além de vencer o Barcelona, os campeões também aplicaram um sonoro 5-2 contra o Real Madrid naquela temporada. E quando falamos de campeão inédito, a competição que não tem um campeão inédito há mais tempo é o campeonato italiano. A Sampdoria foi a última equipe a conseguir esse grande feito, na temporada 90-91. A equipe tinha entre seus nomes Roberto Mancini, que hoje é técnico de futebol, e os brasileiros Toninho Cerezo e Silas. A equipe da Sampdoria foi campeã por 5 pontos de vantagens de um Milan recheado de estrelas. No campeonato francês tivemos o Montpellier de Giroud e companhia como o último campeão inédito. Na temporada 2011-2012, a equipe assumiu a liderança de maneira definitiva na 29ª rodada. Depois disso, tivemos o PSG dominando a competição por anos e anos e anos. Já no campeonato português, o último campeão inédito tem mais de 20 anos. Foi a equipe do Boa Vista. A disputa pelo título foi alucinante e durou até a penúltima rodada. O Boa Vista foi campeão com apenas 1 ponto de vantagens sobre uma equipe fortíssima do Porto, que logo em seguida se sagrou campeão da Champions League. Na Holanda, o último campeão inédito foi na temporada 2009-2010. Foi o Twente, que tinha entre seus jogadores o costarriquenho Brian Ruiz, que depois de um tempo passou aqui pelo Santos e não deixou saudade. E no campeonato turco, o último campeão inédito
inédito foi na temporada 2019-2020, o Başak Şehir, que tinha alguns jogadores brasileiros também naquela equipe. Dentro das principais competições, esses foram os últimos campeões inéditos. Comenta aí se teve algum desses campeões que você acompanhou e torceu. Eu particularmente acompanhei bastante a temporada do Leicester e do Leverkusen, e eu torci bastante para os dois ser campeões, porque era uma história assim pro futebol muito legal de ser contado. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar, dá uma força aí, se inscreve no canal, dá uma moral pro nosso projeto e até a próxima.